Muito boa noite. Vamos nessa. Hoje na nossa live nós vamos conversar um pouquinho sobre a utilização dos testes em orientação profissional. Semana passada a gente falou sobre como é que você faz um processo sem a utilização dos testes e nessa nós vamos conversar como é que você qualifica a utilização dos testes ao longo do seu trabalho como orientador, como orientadora profissional de carreira. Ao longo desses últimos dias eu tenho conversado bastante, tenho falado bastante sobre esse assunto, porque é um assunto que sempre surge, seja no meu curso, seja aqui no Instagram, seja em mentoria, em diversos lugares, seja em aula, o assunto dos testes, a importância desses instrumentos, por que a pessoa deve usar esse instrumento, ou algum tipo de instrumento, se ela deve, se ela não deve. E aí eu gostaria de conversar aqui com vocês nessa gravação, nessa live, sobre as necessidades de se utilizar um instrumento de avaliação psicológica ao longo do nosso trabalho de orientadores profissionais. E, portanto, eu trouxe hoje, assim como na semana passada eu defendi como é que você trabalha sem o teste, e hoje eu vou defender como é que você trabalha utilizando os testes, utilizando algum instrumento de avaliação psicológica. Veja só, então meu objetivo aqui hoje é tentar te ajudar a entender no processo de orientação profissional a necessidade ou não da utilização de um teste psicológico. Já começo advertindo que não existe aquela ideia, né? Não vamos partir daquela ideia de que o teste ele vai resolver tudo ao longo do seu processo de orientação profissional. O teste ele serve como um instrumento que vai te ajudar ao longo do processo e não necessariamente ele vai fazer todo o trabalho por você. O trabalho ele deve ser baseado, obviamente, naquela estrutura, nos 3 pilares que eu já venho apresentando aqui ao longo das últimas semanas para vocês, que são os pilares de autoconhecimento e levantamento de interesses, busca de informações profissionais, até chegar numa tomada de decisão mais consciente. O teste ele precisa obedecer essa regra de começo, meio e fim do processo de orientação. Ele não é simplesmente um instrumento que ele vai fazer o processo por você. O teste ele vai te auxiliar a hora que você tiver dúvida ao longo de alguma etapa do processo. Também defendo aqui a ideia de que não existe um teste vocacional. Teste vocacional é uma ideia antiga, uma ideia que já está inadequada para o momento atual na orientação profissional e de carreira, porque essa ideia é uma ideia de que, se a gente for avaliar como teste vocacional sendo um instrumento que existe, nós estamos dizendo também que a vocação existe, que o ser humano ele tem uma determinação para algum tipo de profissão específica, para uma profissão específica, para uma ocupação específica. Então, ao longo dos anos, essa ideia do teste vocacional ela foi uma ideia que foi ficando para trás e nós estamos então entendendo como o teste como um instrumento de avaliação ao longo do processo de orientação profissional, como uma ferramenta auxiliar no seu trabalho, tendo como base a estrutura de autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais, tomada de decisão e até mesmo no momento do planejamento de carreira do seu orientando, da pessoa que você está atendendo. Então, como é que você define a utilização de um teste ao longo do processo? Como é que você consegue entender se vale a pena colocar um teste na sua atividade de orientação profissional, no seu trabalho de orientação profissional ou não? Primeiro, você tem que entender as necessidades do seu orientando. Quais são as necessidades da pessoa que você está atendendo no momento em que você está atendendo? Ele precisa daquele instrumento? Ele precisa de um teste naquele momento ou não? Somente uma entrevista ou a conversa que você desenvolver com ele ali ao longo do trabalho já basta. Quais são as necessidades do seu processo? Quais são as necessidades do seu tipo de trabalho? Basta você pensar no seu formato de atuação, se o seu formato comporta um instrumento. Muitas vezes a gente pensa trabalhar a orientação profissional e aí a gente já sai comprando testes
Por exemplo, as pessoas compram aí os testes EAP, EMAP, EAEP, aí compra o livro que contém o ATPH, compra o AIP, compra o QATI, enfim, compra diversos instrumentos e sai aplicando. Não é bem assim, tem que ver qual é a necessidade do seu orientando, qual é a necessidade que você tem ao longo do seu processo, o tipo de trabalho que você vai fazer com o seu orientando, com o seu dentro do seu espectro ali de trabalho em orientação profissional, para ver se vale a pena você encaixar algum instrumento. E aí o terceiro ponto que eu vou discorrer com vocês é um ponto do seguinte: você precisar entender o objetivo do teste que você pretende aplicar. Quais são os objetivos desse instrumento, para que esse instrumento foi desenvolvido na orientação profissional de carreira. Nós temos que entender o seguinte: cada teste ele foi validado, ele foi criado para um público, para um objetivo, para avaliar um ou alguns poucos construtos, para identificar algum tipo de aspecto da personalidade, das emoções, dos interesses, das habilidades do nosso orientando. Ele não serve para qualquer coisa e em qualquer momento. Nós temos que entender o seguinte: qual é o objetivo do instrumento que eu estou utilizando? Se você nunca parou para pensar nisso, todos os testes no manual que dá a base de sustentação teórica para aquele instrumento, ele traz uma ficha síntese ali, ou pelo menos ele mostra o objetivo daquele instrumento, ele mostra quando ele foi validado, para que público ele foi validado, se ele pode ser aplicado em grupo, se ele pode ser aplicado somente individualmente, quanto tempo leva, se ele foi validado só para adolescentes ou para públicos maiores de idade. Então, o teste ele já se afunila por conta própria no seu próprio desenvolvimento. Basta que nós leiamos para que ele serve. Nosso papel como orientadores e não desenvolvedores de teste, que é o meu caso, eu não desenvolvo o próprio teste, eu tenho que ler o objetivo do autor, dos autores daquele teste. Para que ele foi criado? Para que ele foi desenvolvido? E aí, para a gente não cair no erro de utilizar os testes pelos testes, colocar o teste muitas vezes somente para dar uma força, entre aspas, para o nosso processo de orientação profissional. Muitas vezes as pessoas nos procuram na clínica, na escola, na instituição e falam que querem fazer um teste vocacional. E a gente tem medo ou tem vergonha de explicar que nós não fazemos o teste vocacional, nós fazemos um processo de orientação profissional. O processo de orientação profissional pode ou não ter um teste, ou alguns testes. A gente às vezes tem medo de perder essa demanda, a gente às vezes tem medo da pessoa não acreditar no nosso trabalho, e eu vejo isso muitas vezes acontecer, das pessoas comprarem um teste ou colocarem um teste qualquer no processo só para dar essa força, só para dar essa cientificidade, que não é verdade, para o processo. E aí, uma coisa que eu quero que a gente comece a refletir é: será que o meu orientando tem a necessidade desse instrumento? Tem a necessidade da aplicação desse instrumento? Será que o meu processo, o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo, ele cabe um instrumento? E qual é o objetivo desse instrumento? Bom, e aí eu entro lá nas necessidades do meu orientando, né? Nessas necessidades do meu orientando, ele precisa entender o que sobre ele mesmo? Ele precisa entender o que? Seus interesses, sua autoeficácia, sua maturidade, a sua personalidade. O que ele precisa saber sobre ele? O que eu também preciso saber sobre ele? O teste ele otimiza o processo, ele facilita o nosso trabalho para alcançar esses resultados. Então é exatamente para isso que nós encaixamos um teste no processo, ou alguns testes no processo. Se falta, então, informações sobre interesses profissionais, eu devo trabalhar com um teste de interesses profissionais. Se eu preciso avaliar a maturidade do meu orientando pré e pós-orientação profissional, eu coloco ali no processo um teste de maturidade. Então eu preciso entender qual é a necessidade do meu orientando, a necessidade do meu processo, o objetivo desse instrumento. Muitas vezes eu tenho acompanhado as pessoas, elas me perguntam muito e perguntam muito para outros profissionais que eu conheço: qual teste eu devo comprar? O que eu compro para começar na orientação profissional? Eu recebo na caixinha de perguntas, acho que semanalmente, uma pergunta dessa: qual teste você indica? Quais técnicas você indica para o processo de orientação profissional? E aí eu acabo
eu cito alguns, mas eu não indico nenhum desde que a pessoa não entenda para que ela está utilizando aquele instrumento, para que ela está colocando aquele instrumento no processo. Não devemos simplesmente comprar o teste para dar essa garantia, essa força para o nosso processo, porque isso não é verdade. É uma falácia ao longo do nosso trabalho. Nós acabamos mostrando para a sociedade aquilo que a orientação profissional não é. Ela não se reduz a um teste. O teste ele é um instrumento que deve ser utilizado com muita responsabilidade. Então, utilize sim os testes. Utilize ao longo do seu trabalho um instrumento de avaliação psicológica se assim você desejar. Mas entenda o objetivo desse instrumento, o porquê de colocar esse instrumento lá. Para que ele serve? Ele é um recurso necessário? Ele deve ser aplicado em qual momento do processo de orientação profissional? Por exemplo, o teste EAEP, que é uma escala de alta eficácia para a escolha profissional, é um teste que pode ser aplicado pré-orientação profissional e pós-orientação profissional. A EMEP, que é uma escala de maturidade para a escolha profissional, também. São esses dois testes, eles devem ser aplicados na sua melhor condição na pré-orientação profissional, ou seja, na primeira sessão, e no final, na última sessão. Para quê? Para avaliar se o processo contemplou aquilo que deu score baixo na primeira avaliação. Ou seja, no EAEP, por exemplo, se a alta eficácia estava baixa para planejamento de futuro, para coleta de informações profissionais, para autoavaliação, se deu baixo um score, ou se deu médio e mais com um percentil baixo, você precisa trabalhar ao longo desse processo para qualificar esses fatores ao longo do processo. E muitas vezes as pessoas elas acabam, nós orientadores profissionais, aí eu me incluo, quando eu comecei a trabalhar com orientação profissional, a gente aplica esses instrumentos em qualquer momento do processo e não é assim. Nós temos que entender a que serve esse instrumento, para que ele serve, por que eu vou colocar ele lá. Se eu vou usar a EMEP, a EAEP, eu tenho que colocar no pré e no pós, porque eu tenho que seguir a teoria que dá base para aquele instrumento. Há um tempo atrás, eu gravei aqui uma live, um vídeo, fiz uma live, depois eu postei no meu canal no YouTube, também já fiz outros vídeos para o meu canal do YouTube falando sobre isso, que é o seguinte, nós temos que conhecer teorias em orientação profissional de carreira. Cada teste se fundamenta em uma dessas teorias. E eu não posso pegar o teste e encaixar no meu processo, eu tenho que entender se ele cabe dentro da teoria que eu estou me utilizando. Se, por exemplo, você escolhe uma teoria mais crítica, se você escolhe uma teoria que ela não se contenta com essa ideia de traço e fator, por exemplo, não dá para você sair colocando o teste pelo teste em qualquer lugar. O teste ele deve ser um instrumento que ele vai contemplar a teoria que você está utilizando. Por exemplo, a EAEP é um instrumento, uma escala, que se baseia na teoria social cognitiva, que se baseia lá no Bandura, depois ela se desdobra em orientação profissional. Se você está se utilizando da teoria sócio-histórica, por exemplo, você não vai encaixar esse teste. Muitas vezes as pessoas elas gostam de várias teorias ao mesmo tempo, ela não entende que o teste ele só é contemplado, só deve ser parte do processo quando quando aquele instrumento conversa com aquela teoria. Se ele não conversar com aquela teoria, ele não deve ser colocado ali. Você tem que fazer o seu processo com coerência com aquele instrumento que você vai utilizar. Então, é exatamente isso que a Fabi está falando aqui. A gente tem que colocar o teste quando a gente tem uma teoria que dá base. Se ela trabalha com a teoria sócio-histórica, ela não vai colocar o teste porque o autor da teoria ele faz uma crítica dura sobre esses instrumentos. E aí a gente tem que saber que essa teoria é uma teoria que ela não vai se utilizar de testes e se utilizar de algum instrumento, tem que ser com uma fundamentação muito bem feita do porquê eu estou utilizando, tem que avaliar, analisar a situação para ver se eu posso ou não colocar aquele instrumento e se ele não vai atrapalhar o meu tipo de trabalho. Por isso, olha, primeiro, analisar as necessidades do meu orientando, analisar a necessidade do meu processo, qual teoria me baseia naquele processo e analisar o objetivo daquele instrumento. Se na teoria sócio-histórica, por exemplo, só pegando ela como exemplo, ela não contempla o teste, o conceito, por exemplo, de alta eficácia, que é o conceito da EAEP, ou de maturidade vocacional, maturidade profissional, que é da EMEP,
eu não vou colocar esse instrumento ali, porque eu estou com uma teoria que não contempla isso. Da mesma forma, quando eu falo nas tipologias de Holland, eu posso me utilizar de diversos instrumentos que têm a ver com as tipologias do Holland. Eu tenho que ver as teorias que se conversam. Por isso, eu tenho que entender um instrumento, eu tenho que entender o teste, eu tenho que entender aquele material que eu vou utilizar. Porque senão, eu vou fazer a mesmice, aquilo que as pessoas já fizeram há muito tempo atrás, e eu só vou vender sonhos para as pessoas, coisas que nós não devemos fazer, principalmente na orientação profissional. A Eliane está dizendo que faz muito sentido, muito obrigado. Bom, uma outra coisa, eu acho que aqui fica a principal dica para quem quer usar um teste, para quem quer trabalhar com teste. Você não deve aplicar o teste e esquecer o teste. O que é isso? Muitas vezes a gente aplica o instrumento, aplica o teste e dá a devolutiva e acabou. Aquele instrumento ele não existe mais no processo. Não. O teste ele tem que contar uma história. O Rodolfo Ambiel, que é um dos professores, sigam ele inclusive, que desenvolve bastante instrumentos aqui no Brasil, na Universidade de São Francisco. Ele orienta bastante mestrados, doutorados nessa área. Ele é inclusive o autor da EAEP, que eu tanto citei aqui hoje, é um dos autores do livro Métodos e Técnicas e Medidas em Orientação Profissional de Carreira. Enfim, ele fala o seguinte, o teste tem que contar uma história. Como é que eu entendo essa frase dele nos meus processos de orientação profissional? Alguns itens que o meu orientando respondeu, eu volto neles com o meu orientando e converso sobre esses itens com o meu orientando. Por exemplo, na própria EAEP, fala lá o seguinte, descrever a minha personalidade. Aí o orientando tem que dar nota de 1 a 4 no tanto que ele tem capacidade de descrever a sua própria personalidade. Se ele colocou nota 1, por exemplo, que é baixa capacidade de descrever a sua própria personalidade, eu tenho que conversar com ele sobre métodos, sobre formas de ajudá-lo a ter essa capacidade de descrever melhor a sua personalidade. Então eu tenho que voltar naqueles itens que foram itens assinalados com notas baixas, por exemplo, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 7, dependendo do teste que você for utilizar. Diferente nos testes de interesses, por exemplo. Já nos testes de interesses, você vai naqueles itens que o orientando marcou notas mais altas, você volta e você pode construir todo um enredo com o seu orientando, toda uma história para que ele possa contar alguma história relativa àquele item que ele marcou. Por exemplo, tem um item lá na EAP, que é na escala de aconselhamento profissional, que fala o seguinte, estruturar e manter bases de dados. Se o orientando colocou lá que ele tem nota 5 de interesse, ele desenvolveria muito aquela tarefa, peça para que ele escreva uma história profissional contendo aquela atividade como uma das atividades do seu dia a dia profissional. E aí, a partir de uma história contada pelo seu orientando, você vai buscar mais informações sobre aquela atividade profissional. Onde é que ele pode encaixar esse item, por exemplo, de estruturar e manter bases de dados atualizadas, por exemplo? Então, eu vou ver quais são as profissões que têm esse perfil de atividade. E aí eu vou qualificando o meu processo, eu vou me informando, me orientando ao longo do meu trabalho. Eu volto nos itens, que ele pontuou mais, quando é termos de interesses profissionais, e quando é alta eficácia e maturidade, eu volto nos itens que ele pontuou baixo. Quando ele pontuou baixo, eu preciso ir lá e ver o que eu posso fazer para melhorar aqueles itens ao longo do processo. Se ele pontuou num item que ele não tem capacidade de planejar o seu futuro, seja na EMEP ou na EAEP, eu preciso fazer o quê? Conversar com ele sobre meios, possibilidades, instrumentos e formas dele melhorar essa capacidade de planejamento de futuro. Isso eu posso fazer de várias formas, não simplesmente aplicando as técnicas que já existem. As técnicas que já existem, elas vão ajudar ao longo do nosso processo de orientação. Mas eu posso fazer por meio de outras atividades, por meio de outras técnicas, por meio de boas conversas, boas entrevistas, tarefas que eu vou colocar para o meu orientando. Atividades para casa, por exemplo. Muitas vezes a gente deixa o orientando uma semana sem fazer atividade de orientação. É bom que a gente faça atividades que ele tenha que levar para casa também.
Enfim, só para a gente não perder de vista que o teste ele não morre assim que você deu a devolutiva. Eu, inclusive, gosto de chamar de devolutivas ao longo do processo. Né? O pessoal ali da Universidade de São Francisco, junto com o professor Rodolfo Ambiel, eles dizem que nós não podemos dar uma devolutiva final. Nós temos que dar devolutivas ao longo do processo. Essas várias devolutivas, elas servem para quê? Para o orientando ir tomando consciência daquilo que ele precisa fazer como o seu próximo passo em função, né, em favor do seu desenvolvimento profissional, do seu desenvolvimento de carreira. Então, são várias etapas de devolutivas para chegar numa devolutiva final, que é dizendo, olha, você tem mais preferência por essa área, você tem mais possibilidades nesse caminho, você pode escolher essa ou essa profissão, mas são várias etapas desse processo e que o teste pode sim ser um instrumento muito fecundo, muito frutífero ao longo desse trabalho que a gente vai desenvolvendo com o nosso orientando. Só que com muita responsabilidade, a gente tem que colocar no nosso processo esses instrumentos, desde que a gente tenha a capacidade, a possibilidade de voltar nesses instrumentos e trabalhar verdadeiramente nesses instrumentos aquilo que vai fazer diferença na vida do nosso orientando. Então, para finalizar aqui essa gravação, essa live, gostaria de dizer o seguinte: nunca se aproprie de um instrumento simplesmente pelo nome do teste, né? Teste vocacional, o teste ele fortalece o meu processo? Não. Não tenha medo de falar para as pessoas, porque isso até fortalece o nosso trabalho, que às vezes o teste não é necessário ao longo do processo. Eu vou dar até um exemplo para vocês entenderem. Há um tempo atrás eu fui atender um rapaz que ele já é formado, ele já atua profissionalmente, e aí ele está com alguma dúvida a respeito de fazer pós-graduação, outro curso técnico, enfim, ele estava com algumas dúvidas em relação a isso. O que fazer nos próximos passos da sua carreira que já está se estabelecendo. E aí, ao longo das nossas primeiras conversas, eu falei para ele, olha, eu pretendo fazer isso, pretendo passar essa e essa tarefa para você, e no final ele falou, olha, eu vim esperando que você me fizesse um teste e falasse, já me desse um laudo, né? Ele usou exatamente esse termo, um laudo, falando o que eu preciso fazer. E eu falei, não funciona desse jeito. Obviamente eu expliquei com mais calma, com mais cautela, tudo que é um processo de orientação profissional de fato. Então nós temos que ter essa responsabilidade. As pessoas têm que chegar até nós entendendo o que é um processo de orientação profissional e não simplesmente elas chegarem achando que nós temos uma fórmula mágica, que nós não temos, tá bom? O orientador, no papel passivo, estou lendo aqui a questão da Fabi, né, a contribuição dela, o orientador no papel passivo e o orientando no papel ativo no processo. Então, você colocar o orientando como ativo no processo é extremamente importante. Você também tem que ser ativo. Eu defendo esse papel ativo das duas partes, né? Não só o papel passivo do orientador. Eu defendo a atividade também do orientador. Por quê? Porque às vezes o orientando ele não está engajado totalmente no processo. Aí quando você faz alguma atividade, quando você faz busca uma informação, leva ativamente alguma coisa para ele, você faz com que ele comece a se envolver com o processo, se engajar com o processo. Isso é muito importante, tá bom? Bom, eu acredito que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui para mim, pode depois mandar pelo direct, pode mandar pelo WhatsApp ou deixar aqui nos comentários, do jeito que vocês acharem melhor. Uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu sou a favor do uso de testes desde que você encaixe ele de maneira correta no seu processo, que ele tenha coerência com a teoria que você está utilizando, porque não vale a pena você colocar um teste pelo teste só para dar nome no seu processo, tá bom? Isso já é démodé, para usar uma palavra bem antiga, isso já é fora de moda, isso já não acontece mais, tá bom? Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eliane, muito obrigado. Fabi, muito obrigado pelas contribuições. Pessoal que passou por aqui, pessoal que ficou, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu demais. A semana que vem nós estamos aqui de volta para falar sobre mais temas
de orientação profissional. E peço encarecidamente que contribuam na caixinha de perguntas, porque isso me ajuda demais a continuar aqui com vocês, tá bom? E lembrando, o meu curso ainda está com as inscrições abertas, não sei até quando, e com um preço, ó, maravilha, tá bom? O link tá na bio, é só você ir lá, dar uma olhada. Um grande abraço, muito obrigado, gente, boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau!